Olá! Iremos falar um pouco sobre trabalho para a sociologia e contextualizar com as músicas Cidadão, do Zé Ramalho, e Inventor do Trabalho, de Batatinha. Mas primeiro, o que é trabalho para a sociologia? Para a sociologia, o trabalho é uma atividade fundamental que não apenas permite a subsistência dos indivíduos, mas também desempenha um papel crucial na estruturação das sociedades. O trabalho está interligado com as relações sociais, os sistemas econômicos e as hierarquias do poder. Ele é um meio pelo qual os indivíduos contribuem para a economia e o desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que molda a identidade e a posição social dos trabalhadores. Os sociólogos estudam o trabalho em diversos aspectos, como a divisão do trabalho, as condições laborais, a alienação, a exploração e a relação entre o trabalho e as outras esferas da vida, como a família e o lazer. Os teóricos clássicos da sociologia, como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, ofereceram diferentes perspectivas sobre o trabalho. Marx focou na exploração e alienação do capitalismo. Durkheim enfatizou a solidariedade social e a divisão do trabalho, e Weber estudou a racionalização e a ética do trabalho protestante. Agora nós vamos falar se o trabalho produz o homem ou se o homem produz o trabalho. As letras das músicas Cidadão Zé Ramalho e Inventor do Trabalho de Batatinha oferecem perspectivas distintas sobre o trabalho e as suas relações com a condição humana. Em Cidadão, Zé Ramalho retrata a experiência de um trabalhador que, apesar de ter contribuído para a construção de edifícios, escolas e igrejas, encontra-se desiludido com a realidade em que vive. A música aborda a desigualdade social, a falta de reconhecimento e as dificuldades enfrentadas por aqueles que dedicam suas vidas ao trabalho árduo. Por outro lado, em Inventor do Trabalho, Batatinha expressa uma visão crítica sobre o trabalho, destacando o fardo que ele representa para muitas pessoas. A música sugere que o trabalho é uma imposição da necessidade, algo que gera esforço e dificuldade para muitos, sem necessariamente trazer recompensas satisfatórias. Diante dessas reflexões, a pergunta: o trabalho produz o homem ou o homem produz o trabalho? Adquire sutilezas interessantes. Ambas as músicas abordam o impacto do trabalho na vida das pessoas e como ele pode influenciar a identidade e as condições humanas. A partir dessas perspectivas, podemos refletir que o trabalho é uma atividade profundamente ligada à condição humana, pois é por meio dele que os indivíduos buscam suprir suas necessidades e contribuir para a sociedade. No entanto, também fica claro que as circunstâncias sociais e econômicas podem distorcer essa relação, levando à exploração, desigualdade e sofrimento. Portanto, a relação entre o homem e o trabalho é complexa e multifacetada, sendo influenciada por uma série de fatores. O trabalho pode moldar a vida humana, mas também é moldado pelas condições em que é realizado e pelas estruturas sociais vigentes. A relação entre trabalho e sociedade nas músicas Cidadão, de Zé Ramalho, e Inventor do Trabalho, de Batatinha, é mais bem explicada pelas teorias de Karl Marx. Ambas as músicas refletem temas de alienação, exploração e desigualdade social, que são centrais na teoria de Marx. Na letra de Cidadão, o personagem principal apresentado na música trabalha duramente na construção de edifícios, colégios e igrejas, mas não tem acesso aos benefícios e confortos proporcionados por esses lugares. Isso reflete a exploração descrita por Karl Marx, onde o trabalhador é essencial para a produção, mas não recebe um pagamento justo pelo seu esforço. Ele apenas ganha o suficiente para sobreviver, enquanto o valor excedente, mais-valia, produzido por ele, é apropriado pelo capitalista. Além disso, o personagem se sente afastado do que construiu, pois não pode entrar nos lugares que ajudou a levantar. Essa sensação de afastamento é chamada de alienação por Marx, onde o trabalhador não tem controle sobre o que produz. A música também fala sobre a desigualdade na sociedade capitalista, onde as oportunidades dependem da classe social. O trabalhador e sua filha, citados na música, por exemplo, são excluídos dos benefícios do seu próprio trabalho, mostrando a divisão entre a classe trabalhadora e a burguesia. A letra de Inventor do Trabalho critica o trabalho na sociedade capitalista, onde o esforço não corresponde ao retorno e a sobrevivência depende de um ciclo constante de trabalho mal recompensado. A música mostra uma visão crítica do trabalho como algo desumano e cansativo,
o que está de acordo com a visão de Marx sobre o trabalho alienado e explorador no capitalismo. Além disso, a música fala sobre trabalhar sem nada obter além da subsistência. Nesse sentido, Marx explica que no capitalismo os trabalhadores são forçados a vender sua força de trabalho para sobreviver, enquanto o capitalista acumula mais-valia gerada por eles. O Taylorismo, com sua divisão de tarefas e busca por eficiência, resultou em trabalho repetitivo e alienante. Em Cidadão, o trabalhador enfrenta essa alienação, contribuindo para a construção sem poder usufruir dos benefícios, refletindo a desumanização do Taylorismo. O Fordismo, com produção em massa e linha de montagem, aumentou a produtividade, mas perpetuou a alienação e a desigualdade. Cidadão destaca a disparidade entre os trabalhadores e os proprietários, mostrando como os trabalhadores continuam vivendo em condições precárias. O toyotismo, focado em flexibilidade e participação dos trabalhadores, melhorou a eficiência e a qualidade, mas ainda enfrenta desafios na exploração e insatisfação laboral. Inventor do trabalho ilustra a luta diária dos trabalhadores, mesmo em sistemas mais modernos. A ocupação e a renda definem o status social e as oportunidades. Em Cidadão, a ocupação do trabalhador impede a ascensão social, enquanto em Inventor do Trabalho, a renda insuficiente reflete a contínua luta pela sobrevivência, evidenciando a desigualdade e a exploração. Agora, relacionando com as músicas, iremos entender como a sociedade brasileira percebe o trabalho ao longo do tempo. Na primeira música, Cidadão, de Zé Ramalho, vemos um homem trabalhador que inicia a música dizendo que ajudou a construir um edifício e que em sua jornada de trabalho utilizava o transporte público, 2 para ir e 2 para voltar. Ao decorrer, o trabalhador diz que além de um edifício, também ajudou a construir um colégio, o que parece ser de alto padrão, onde, por julgamentos de uma sociedade de classe superior, sua própria filha não poderá estudar lá. Reflete-se a mensagem: será que o trabalhador pode usufruir daquilo que ajudou a construir? Será que há igualdade? Já na segunda música, O Inventor do Trabalho, de Batatinha, o autor diz que sem trabalho não se pode viver, mas que há tanta gente que trabalha e que mesmo assim não obtém nenhum bem, que nesse caso a gente entende que é um bem material. Trabalha somente para comer, é o que diz. Continua dizendo que a culpa da invenção do trabalho não é do inventor, mas sim da dona necessidade, que o faz trabalhar e batalhar por uma nota curta. Com isso, entendemos que a necessidade faz com que todos se submetam a todo tipo de trabalho, e todos eles com uma só intenção: buscar seu sustento diário a fim de superar as deficiências que enfrentam financeiramente em sua vida. Voltando ao questionamento dito anteriormente, será que o trabalhador pode usufruir daquilo que o ajudou a construir? Concluímos que ainda hoje há uma discriminação social que vem sendo nutrida desde um passado não tão distante. Percebe-se que o mesmo homem que ajudou a construir um colégio não pode colocar sua filha para estudar lá. O homem que transportou roupas de grife e passou horas e até dias longe de sua família não pode comprar tais roupas para eles. Há um conflito de necessidades e a grana é tão curta que não se pode suprir. Assim tem sido o trabalho na sociedade brasileira. Uma parcela pode usufruir e esbanjar, e a outra extrema parcela precisa vender o almoço para comer a janta. Percebemos a organização do trabalho sendo de diversas formas injusta com os trabalhadores de classe baixa. Ainda há desigualdade, ainda há 2 extremos. Bem, esse foi o vídeo sobre trabalho para a sociologia, contextualizando com as músicas Cidadão, do Zé Ramalho, e Inventor do Trabalho, de Batatinha.